turma. Então, hoje eu vou ministrar a aula do professor Jean. Vamos fazer só uma revisão. Ele falou que vai ser feita a revisão das aulas que vocês tiveram, 1, 2, 3 e 4. E deixa eu abrir o slide. Aí. Tô com um pouquinho de tosse hoje, não estranhe. Opa. Bom, olha lá, ó, eu voltei lá para a primeira aula só para a gente fazer uma retomada, que vai ter bastante coisa. O que é a comunicação, técnicas aplicadas para o desenvolvimento pessoal e profissional na comunicação. É técnica de comunicação, então, óbvio, né? Se é técnica de comunicação, a primeira coisa que a gente tem que saber o que é comunicação. Isso aí vocês já, na quarta, na quinta aula, então vocês já estão com, na ponta da língua, toda essa informação sobre o que é se comunicar mesmo, porque também é o ato da gente abrir a boca e falar, a gente já está se comunicando. Mas existem vários tipos de comunicação, né? Então, ele deve ter falado aí para vocês. Olha lá, o homem desde o seu nascimento utiliza o processo de comunicação para se fazer entendido quanto às suas necessidades. Ele citou vários autores aí para explicar comunicação e a forma como cada um deles avalia o que é a comunicação e como ela é feita, né? Comunicação consciente. Hoje em dia, o que está faltando é isso aí, ó. Então, é um livro lá, ó, Comunicação Consciente, o que comunico quando me comunico. É interessante, eu não sei se vocês... Ele sugeriu que vocês lessem esses livros, alguém de vocês deu uma olhadinha nesses autores que ele citou aí, ou nesse endereço eletrônico ali que ele informou para que vocês fossem fazer lá fazer uma visitinha e dar uma olhada no que esses autores citaram em relação à história da comunicação, como a comunicação é feita. Volta para mim o slide. Eu só estou dando uma olhadinha, mas vamos lá, vamos esquecer um pouquinho aqui o slide, gente. Bom, eu sou uma pessoa bem indicada para falar para vocês de comunicação, porque eu sou formada em comunicação social, eu sou jornalista, eu sou pedagoga e professora de português. Então, assim, vamos esquecer um pouquinho o slide, porque a história da comunicação real mesmo, ela começa muito lá atrás, com as televisores, né, aparelhos de televisão preto e branco. Lá atrás começa essa comunicação, né? Antigamente, cada casa, não, nem só a casa de quem tinha dinheiro, né? Dos fazendeiros, dos grandes empresários, né? O proletariado não tinha televisor em casa, era uma em cada 100 casas tinha um televisor, porque era muito caro, não tinham condições de comprar. Então, começou a história da comunicação a partir daí mesmo, com ênfase. Quando foi o Chateau, que é o precursor da comunicação, né, no Brasil principalmente, ele começou a desenvolver trabalhos e ele viu que não tinha como falar em comunicação sem que trouxesse a comunidade, um público, as pessoas, né, para poder interagir. E a partir desse momento,
ele resolveu, como ele era uma pessoa conhecida e era uma pessoa que tinha dinheiro, tinha vindo de uma família de posses, ele começou a comprar televisor. Num primeiro momento, eles colocavam televisores na praça, para que todo o pessoal ali, aquelas comunidades, né? Hoje a gente chama de bairro, as comunidades tivessem acesso a imagens. Foi a partir daí que começou, de fato, a comunicação, né, principalmente televisiva, a ser disseminada, a ser conhecida. E aí todo mundo queria um televisor, né? Então eles trabalhavam para que pudessem comprar um televisor e ter em casa. Então, a partir desse momento, facilitou a vida, foi facilitando a vida de todo mundo através da televisão. Eu já adiantei bastante, assim, porque eu estou entrando na parte prática, né? Eu não estou entrando na teoria dos estudiosos do que é comunicação, quando o neném nasce, os primeiros sinais, né? Quando ele está com fome, que ele chora. Não estou entrando nessa parte mais do estudo da comunicação. Eu já estou indo direto para a prática, né? Que é quando começou realmente a valorizar, a aparecer e a ser conhecida realmente, de fato, aquela necessidade de interação. A partir dos aparelhos e televisores, principalmente, foi crescendo a necessidade da comunidade, das pessoas, do ser humano, de interagir, de conhecer coisas novas, de conhecer pessoas novas. Essa disciplina de técnica da comunicação, ela fala muito sobre isso dali, ó, a importância de cada um no grupo e o respeito. Então, hoje a gente pode falar sobre tudo. Ah, não, professora, disseram que política, religião não se discute. E futebol, né? Não se discute. Se discute, sim. Se discute política, se discute futebol, né? Se discute religião, desde que, quando você vai se comunicar, você tenha o mínimo de conhecimento ou de interação em relação àquele assunto que você vai falar, né? Então, hoje, para a gente se comunicar, mas tem que pensar que a gente não pode falar qualquer coisa. Não, segundo a Constituição, você tem um livre-arbítrio e você tem o direito de ter a tua opinião, né, de tecer a tua crítica. Porém, o que a gente tem aí hoje é um limite, né? Muitos não estão sabendo o limite da comunicação. Se comunicar é importante. Ó, veja bem, vocês estão se comunicando um grupo lá atrás, né? Outros estão se comunicando pelo celular, que eu gostaria, por favor, que vocês colocassem de lado um pouquinho o celular, para a gente poder conversar. Porque eu estou falando, mas agora eu quero ouvi-los. Eu quero saber da parte de vocês, individual. Por quê? Porque cada um interpreta aquele conhecimento que tem de uma forma. Uns com mais facilidade, outros com menos. Um mais intrinsecamente, ou seja, só sabe pensar para si e não consegue expressar. E outros com uma facilidade imensa de dividir essa comunicação. Então, eu queria saber da parte de vocês, né? Qual é a concepção hoje de comunicação? Por que eu estou perguntando isso? Porque como vocês vão ter revisão só de comunicação, talvez se eu entender dentro dessa revisão o que vocês entendem por comunicação, seja mais fácil, né, de desenvolver aí uma avaliação na área de comunicação para vocês. Tá? Então, assim, é difícil, não é a disciplina, não é o professor que vocês estão acostumados, né? A minha matéria
é planejamento e fundamentos, ela é teórica, por isso que ela acaba, às vezes, se tornando chata, e a matéria do professor Jean é uma matéria mais tranquila, porque comunicação ele precisa falar, ele precisa mostrar, ele precisa interagir. E eu vou tentar fazer isso, né? Vamos ver se há a gente consegue ter essa interação entre a gente. Vocês Gabriele, eles são da turma de fundamentos, planejamento, né? Comunicação de marketing. Não, eu estou falando da minha disciplina, eles são de planejamento? Espera aí, pessoal, deixa eu confirmar aqui. Análise de mercado e comportamento do consumidor. Ah, entendi. Com vocês já dá para falar, já estou na 6ª aula com vocês. A gente tem aula logo mais. Uma aula bem legal. 10h45. É aula de análise. Ah, entendi, é a mesma turma. Pensei que era a turma de planejamento. Não, lá que é só na 5ª, né, que tem o primeiro ano, né? Isso, mas é fundamentos daí, né? Então, pessoal, assim, se é uma turma que eu parti do pressuposto, porque eu nunca pergunto, eu pergunto só o ano, eu nunca pergunto de que escola é a turma, né? Então, eu e o Jean, nós temos aulas meio casadas, assim, né, com as mesmas turmas. Só que nós somos totalmente diferentes na hora de ministrar essa aula. Então, como a gente já tem, assim, um grau de... Vocês já sabem como que eu funciono, né? Como que eu aplico, como que eu ministro, como que eu me comunico. Às vezes com mais tranquilidade, às vezes com mais chatice, né? Porque dependendo do conteúdo é chato, né? Mas assim, vamos usar, por exemplo, então agora eu vou usar o meu exemplo, que eu vou trabalhar com vocês hoje, para a gente trabalhar comunicação. Hoje nós vamos trabalhar microambiente e macroambiente, ou seja, a parte interna de uma empresa e a parte externa. Lá dentro da parte interna tem a parte de comunicação. Alguns chamam de assessoria de imprensa, né? Mas hoje a gente usa mais assessoria de imprensa nos órgãos governamentais. Nos órgãos governamentais, o que eles têm é assessoria de imprensa, né? E a gente, nas empresas privadas, a gente tem setor de comunicação. Por quê? Porque dependendo, claro, se a empresa é uma empresa grande, ela vai ter um setor maior, né? Vai ter que ter alguém que responda lá frente à população, se acontecer alguma coisa, né? Vai responder lá pela empresa. Tirando isso, esse setor é responsável pela parte de marketing e propaganda de qualquer empresa. Então, assim, quando a gente está falando em comunicação, a gente está falando no curso de técnico de marketing. Logo, a gente está falando da comunicação na área de propaganda, tá? Mais voltada para a área de propaganda. Então, assim, voltamos lá. O que a gente precisa para esse tipo de comunicação de marketing, né? Voltada para a área de propaganda. E ela é televisiva, ela é impressa e ela é radiofônica. E ela tem que ter são três formas totalmente diferentes de fazer comunicação. Porque eu gravo aqui para televisão, para fazer um anúncio, aquele anúncio normal que vocês veem na televisão. Eu gravo de 1h a 1h30 para eu tirar 30 segundos. Então, aquelas entrevistas que vocês veem o pessoal dando lá, que parece que ele foi entrevistado rapidinho, não é rapidinho. Entrevistou 15 minutos para tirar 5 segundos. Então, assim, é uma comunicação muito lenta do lado de cá e muito rápida para quem está vendo, para quem está assistindo.
radiofônica. Não sei qual rádio que vocês ouvem, mas hoje ainda tem muito público essa área de rádio. Então, assim, é uma outra propaganda, porque lá você não está vendo nada, vocês têm que ouvir. Nossa, imaginou se nós temos hoje, então, 4 aulas. Nós temos aula agora e temos aula depois. Praticamente, vocês vão ficar olhando para minha cara aí a manhã inteira. Então, é assim, vamos interagir, então? Para vocês falarem um pouco? Turma, Gabriela, tá por aí? Gabriele? Não? Então, assim, gente, vamos interagir. Vamos falar de comunicação. Ô, Gabi. Gabi. Oi. Oi, professora. Eu tô conversando com uma aluna aqui rapidinho aqui na porta, Tá. mas você precisa de mim? Vamos animar essa turma aí. Pede para eles abrirem a rodinha aí, fazendo um favor para mim. Ô, pessoal. Ô, Miguel. Pessoal, abre, coloca a carteira de frente, abre o meio aí, para a gente poder fazer uma dinâmica de comunicação. Professora, você quer que eles façam tipo um semicírculo? A gente chama isso de aula invertida quando a gente mexe na sala de aula. Eu Ah, quero tá. eles de frente, entendeu? Quero que abra o círculo para cada um olhar para o outro. Ficar de frente, um ficar de frente para o outro. Um fica de frente pro outro? É. Professora, mas você quer que fique, tipo assim, um pessoal de um canto da sala e outro no outro? Ou 2 filas, um de frente para o outro? Não, eu quero que eles façam um círculo. Eu quero que eles façam um círculo. E nesse círculo, um tá olhando para o outro, ou olhando para o vizinho, olhando para o lado. Eu quero que vocês abram essa sala, só isso. Se anima, turma. Hoje é só segunda-feira. As carteiras que tiverem no meio pode deixar, só o pessoal que está em volta que eu quero ver. Pronto, assim ficou bom? Legal. Legal. Ô, pessoal, apesar de que eu não estou vendo todo mundo, mas enfim, vamos relaxar um pouquinho. Quantos nós temos em turma, em sala hoje? Quantos nós temos em sala hoje? 22. 22? Tá. A dinâmica é a seguinte, gente.
vai levantar um de cada vez, vai levantar um e você vai fazer uma mímica. Mas não é uma mímica, é assim, que seja fácil do teu colega identificar. Vai ser uma mímica que você vai falar para ele de alguma forma de como você se comunica. Entendeu? Você vai levantar. Se eu der exemplo aqui, vocês vão usar, mas eu vou usar, o exemplo que eu der, vocês não podem usar, tá? Então, você vai pegar o teu caderno, mostrar o teu caderno. Entendeu? Ah, professora, mas isso aí é muito bobo. Não é muito bobo, porque cada um vai ter que fazer um diferenciado. Ao final, nós vamos ver aí 22 formas de comunicação. Vão pensando aí na cabeça de vocês. Esse é o modo mais simples da gente explicar como a gente pode se comunicar. Aí, nós estamos usando só a mímica. Só a mímica. Primeiro, quem que é o primeiro aí? Eu posso começar, Pro? Pode, você pode começar. Porque acho que eles vão estar meio inibidos. Aleatória aí para começar. Você vai escolher. Miguel? Tá. Ó, eu vi o nome Miguel. É isso? Pode ser. Assim, fazer uma mini. Venha, Miguel. Vamos ver se... Relaxa, relaxa, turma, relaxa, para fazer a brincadeira bem legal, vai. É uma brincadeira instrutiva. Assim, eu quero falar para eles. Ó, vou deixar o áudio ligado para a professora conseguir se comunicar com você. Ei, tentem dificultar aí essa mímica, porque senão fica muito fácil do colega descobrir. Eu vou usar Libra. Você já começou a fazer ou não? Isso, Libras, isso. Peraí, pode começar? Pode. É pra nós descobrir, tá? Eu não tô vendo. Uma coisa comer. Ah, batendo massa. Aqui pra você, ó. Tá comendo macarrão. E outro. Na mesa. Ah, Você tava no celular, eu liguei. Você liguei. você. Você trabalhou. Pra secretaria. Pra meus filhos. Você ligou pro Torinho. Você ligou pro Torinho. Pra comprar um. Pra fazer macarrão. Pra comer macarrão. Comprar Você foi até de chavador. Você foi pra comer. Aí comprar um abridor. Ai, cara. Não, você. Você vomitou. Você não gostou. Eu não. Você devolveu. Ah. Você não gostou e vomitou. Ah, você. Você Devolveu. Você xingou. Você foi no Torinho. Você foi lá. Você tava lá no. Você. Vê se eu estou centralizado que eu sentei. Você dinheiro, volta. Aí ele falou, não tem cavadinha, comprou um. É isso aí, professor. Eu não entendi. Agora eu. Viu como dá para a gente, às vezes, aprender? Eu tenho uma certa dificuldade com isso, né? Porque eu sou professora mais de teoria, né? Mais pedagógica. Então, assim, eu, às vezes, até me soltar, a coisa demora um pouquinho, né? Mas vocês vejam como, às vezes, a gente dificulta um aprendizado, né? Que o professor está falando, ou não entende. E é tão simples
se a gente for ver as formas, né? Você veja que a gente tem uma linguagem normal, a gente tem uma linguagem por surdo, a gente tem uma linguagem, né? Para que a Libra, eu, por exemplo, eu estudei Libras, que eu estudei linguagem de comunicação. Mas se você me perguntar hoje, como você não exercita, que a Libras, você tem que estar exercitando. Eu ainda não lembro mais todo o alfabeto de Libras, né? Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. É uma desatenção, mas hoje, dentro das escolas, né, a gente tem a diversidade e a gente tem a inclusão, e é necessário que você saiba várias linguagens, como se comunicar, né? E o que ele utilizou ali, para vocês tentarem adivinhar, e a gente vai chutando e vai vendo, é a forma mais simples de você entender o que é a comunicação. Por quê? Porque ele está se comunicando. E a gente olha e não entende nada do que ele está fazendo. Né? Então, assim, demanda que você tenha um pouquinho de curiosidade, que você entre lá naqueles sites que o professor sugeriu, que você leia ou procure ler algum desses livros, que não são livros grossos, são livros finos até, sobre comunicação, para que você tenha a tua concepção. Porque, às vezes, é a mesma coisa a língua inglesa. Você tem aula de inglês aí na escola, correto? Mas o que te falta quando você vai se comunicar em inglês com a professora? Te falta vocabulário. Por quê? Porque a gente sabe e aprende na escola o básico. Aí, se a gente tem que aprofundar ou quer mesmo conhecer essa língua, a gente precisa se dedicar. Assim é o português também. O português é considerado, né, a língua mais difícil do planeta. E para a gente não é, né? É mais difícil. Quer dizer, não é que é difícil, é que ela realmente ela tem assim, muitas técnicas, né? Vamos lá, outro para fazer. Agora é o Danilo. Não era ele primeiro? Quem que vem agora? Agora é o Danilo, professora. Venha, Danilo. Olha lá, Pro, vai começar. Tá, pode começar. Sim, você correu, andou Falando sozinho. no bote, Paciência do Guilherme. no tênis, dos Foi anos. Foi caminhar na sala de pé. Jogou. Santa Zé, aquela cara. Sujou o sapato. Sociedade rural. Sandeiro, vou alugar. Ah, tá. Chinelo. Tem que ser. Sem Atrás do dinheiro. Sem gasolina pra colocar na moto? Você foi cobrar dinheiro. Foi receber uma nota lá no Big Procurar dinheiro. Olha aquela bruxa. Tua mãe não tá vendo, não. Não gostou? Vomitou? Passou mal. Faz pros outros. Então tá, até onde foi? Já ele foi na Pimpinela. Colocar uma galinha pra fazer no domingo. Assado. Daí é ela, pra quem não sabe. A galinha tá rodando. A galinha fugiu. O quê? Tá, então você foi na Pimpinela caminhando ou não? Correndo. Correndo. De bicicleta. Comprar uma Vê se a bunda dele galinha. tá grande. Pra poder no domingo. A galinha tá A galinha ficou. Ela tava podre. a galinha tava podre? Tá bom. E você vomitou. Matou a galinha. Matou uma galinha. Entendi, acabou, professor. Ele foi num lugar aqui que chama Pimpinela. É tipo um bairro, assim, um
bem afastado da cidade, comprar uma galinha com almoço. Do bairro, Meu pai do céu. Essa comunicação, né, ela foi completa. Ela teve introdução, teve desenvolvimento e teve conclusão. Olha, é comunicação, gente. Por quê? Porque você tem que começar, você tem que ter desenvolvimento e uma hora ela tem que parar, né? Meninas, que tal vocês? Uma de vocês aí. A Maria, vai Maria. Sabe que era legal aquela mais inibida da sala? Porque daí vocês estão acostumados que ela é quietinha e aí ela vai fazer e vocês vão ter que adivinhar. Tem várias professoras que a gente até umas 4. Ah, é? Legal, então dá para ir uma de cada vez. Venha, gente, não fica inibido não, porque a comunicação você tem que se soltar. Vai, eu tô fazendo uma coisa legal que depois lá no meio da segunda aula a gente coloca só a revisão para vocês, apesar que vocês já têm todas as aulas aí. Vamos, pessoal, se anima! É segunda-feira, para vocês começarem relaxados já na primeira aula. Se solta aí, ó. Entra na brincadeira. É uma brincadeira instrutiva essa. Ninguém mais? Vamos! Cadê as inibidas? As meninas não querem fazer mímica? Hein, meninas? Não querem fazer mímica? As meninas estão fracas hoje, professora. Tudo com vergonha. Olha lá, o João vai. Tenho vergonha não, só tá a gente aqui, meninas. Quem que tá de estranho na sala? Só eu. Começar. Vai, João. Fotos de mendigo e a moça tá pegando. Uma moto. Agora vamos passar os toques. Aí na outra foto. Deixa eu ver. Bebeu. Tava arrumando as coisas. Ah, pegou umas coisas. Vamos ver se ela botou no chão. Bebeu de novo. Que foi? Vomitou. Toca! Deu? Não. Tá grande. Acabou? Ô, Jean. Ficou de novo. Matou? Meu Deus! E violência, saiu as barrigadas pra fora e acabou. Era o Miguel. Eu vou fazer um da Maria agora, professora. Eu vou fazer uma história da Maria, fatos reais. Tá. Eu faço a sua mãe. Ela foi a Maria, ó. Ela tava na. Aí. Não vai parar. Saiu. Alô, bem. Ó, mostra pra ele, Maria. Ela foi andar com a moto da mãe dela, professora, caiu, rasgou a calça, veio com a calça rasgada pra cima. Ô, meu pai de misericórdia. E agora? Ô, gente, Não, eu vou escolher. O Lucas, vem, Lucas. Aqui eu. Vai, Lucas, você entendeu desde o começo. Ai, Lucas. ô meninas, vamos! Isso. Ó, os meninos estão mais extrovertidos, ó. Me lembrei do Charlie Chaplin agora. É difícil assim, sem falar, né? Você tá mandando, tranquilo? Tem que ir. Ah, foi comprar prato. É. Tá chegando o ladrão. Aí te deu as pratas pra ele.
Saiu andando. Acabou? Ah, não. Aí foi lá. Aí Aí depois você correndo. eu não boto ele, eu não boto. Dá no braço dele. Depois você saiu andando. Depois saiu rolando. Depois a Brenda. Rolou pra frente. Depois já vem do grupo. Para brincar. Depois, quando parou. Nossa, parte da foto, peraí. Você saiu andando. Aí te roubaram, né? Aí você foi embora. Ou não? Você foi pegou atrás dele. Pegou atrás dele e pegou de volta. Ah, é isso? Mano, quero a Brenda. É, a Brenda. Vai, Brenda. Uma Brenda, vai. Só porque ela é preta. Vai, Brenda. Então vai o Carlos agora. Vai, Carlos. O outro Carlos. Vai, Cat. Calma, gente. Vai, Cat. Aí, isso aqui vai, então. Vai. Nossa, gente, cadê o meu? Essas meninas mortas demais. Vai, cara, representa. Tá vendo alguma coisa? Eu vendo ele agora, eu lembrei, alguém de vocês assistiu algum filme do Charlie Chaplin? Legal. Tem um filme dele que é numa empresa, numa fábrica, que aliás é utilizado na área da educação, é utilizado muito, né? Que para a gente expressar é uma empresa de peças, né? Mas hoje a gente tem aqui as fábricas de carro, que mostra bem a situação. Então, a maioria dos filmes dele, a maioria não, todos os filmes dele é mudo, né? Então, é tudo feito através de ações. E é muito interessante porque antigamente ainda tinha a gente tinha expectativa cada vez que via o filme. Você via 2, 3 vezes, você só ficava aguardando e não sabia o que ia acontecer na sequência das cenas, né? E hoje a gente olha o filme dele assim, mudo, parece uma coisa tão infantil, né? Mas é mais ou menos o que é a comunicação. Até que você aprenda a se comunicar, até que você tenha a oratória. A oratória ela é mais uma coisa que você precisa desenvolver, né? A Gabriela diz que tem quatro alunas que são tímidas, né? Que têm dificuldade e têm vergonha de ir à frente, né? De apresentar. Então, deixa eu dizer para vocês que isso daí tudo é trabalhado. Eu já vi pessoas que não suportavam ficar em frente à câmera, né? Eu mesma fui uma que, quando fiz jornalismo, a primeira coisa que eu não quis foi a televisão. Por quê? Porque eu não gostei de ficar na frente da câmera como âncora, né? Porque, na verdade, jornalista ia ficar lá como âncora, né? Apresentando o jornal, fazendo entrevista como repórter na rua. Eu não quis. Daí, depois, também eu não quis rádio. Porque, assim como algumas tímidas aí, a gente acha que não tem voz, que a nossa voz é a pior que existe. Não é, tem pior que a gente ainda. Né? E aí eu optei pelo quê? Pela escrita. Vocês sabem por quê que eu queria ser jornalista? Eu tinha 5 anos quando queria ser jornalista, porque eu queria escrever e eu queria que a pessoa que fosse ler, ela entendesse a mensagem para ela. Eu queria falar entre linhas, né? Eu queria xingar você, mas eu ia escrever xingando você e você ia saber que era você quando você lesse. Então,
a gente tem uma concepção do que é a comunicação, muitas vezes distorcida, né? Porque tudo que a gente faz é se comunicar. Tudo que dentro da escola o professor tenta criar um vínculo de comunicação, um meio para comunicar determinada situação, e isso acontece na matemática através dos cálculos, né? Que ela está ensinando lá como você calcular, mas quem vai pensar é você. E quem vai agir para executar aquela tarefa, aquele cálculo, é você com a sua cabeça. Então não adianta nada eu estar aqui falando para vocês 4, 10 aulas sobre o que é a comunicação, se vocês não tiverem a concepção do que é a comunicação para vocês. E como que vocês vão colocar em prática. A mímica aí, essa dinâmica da mímica, ela tem num primeiro momento, né, o intuito dela é que vocês se soltem. A partir daí, que vocês façam com que os colegas pensem na hora que você está fazendo a mímica ali na frente, que ele tem que adivinhar o que você está querendo dizer, é para que eles trabalhem a cabeça mesmo com o intuito de ir buscar uma análise do que é a comunicação para eles, né? Alguns têm mais facilidade, na hora que você faz ali a mímica, dependendo como você faça, já na hora já tem a interpretação do que você fez. Mas alguns têm mais dificuldades, vão mais longe. Então, isso são as pessoas tímidas que precisam exercer um pouquinho a apresentação em sala de aula, apresentar projetos, apresentar trabalhos, falar mais para poder se soltar. A partir daí, a tua concepção do que é a comunicação acaba mudando. Bom, Professora, ninguém mais quer participar? Tem um trio ali que vai fazer agora. Opa, então vamos. Os 3 juntos? As 3, as meninas. Olha lá. Ah, legal. Agora eu quero ver o resto da turma entender. Presta atenção. Peraí, professora, que elas estão na produção ali do... Tô vendo. Essa vai ser uma apresentação completa. Vai, essa vai. Agora é nota, né? Se depende, se vocês forem bem na comunicação aí. Olha lá. Só que os colegas têm que ter dificuldade de adivinhar. Não pode ser coisa muito... Vai começar. Vai, começou, gente. Eita lasqueira. Roubou o celular, roubou a câmera, pegou de volta. Pegou o meu poder. Ah, acabou! Nossa, gente, parabéns, gente. Tá coragem, pelo menos, né? Nossa, eu pensei que ia ter mais componentes aí, e o pessoal aí do cantinho aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó, tá muito quietinho. Gente, cadê o representante? Parabéns, pessoal? meninas, é isso aí, vai se soltando, vão participando, daqui a pouquinho, ó, veja bem, a gente ao final, não digo nesse trimestre, mas quem sabe no próximo, nós podemos fazer uns trabalhos em grupo com a apresentação,
tá? Vocês duas já se entrosaram aí, ó, já dá pra fazer uma equipe. Ô, pessoal do lado esquerdo aí, ninguém vai fazer uma apresentação para nós? Eu nem tô vendo o rostinho de vocês, estou vendo só a metade do rosto. Ah! Não vão? Essa não é... Quem que é a monitora? Pessoal, não fica inibido não, participa. Então tá, Eles são né? Então... tímidos, professora, eles só não têm vergonha de fazer bagunça. Gente, mas esqueça que eu tô aqui. Vocês estão interagindo com a turma aí na sala. Esse é o objetivo. O objetivo da dinâmica é vocês interagirem com os colegas, é vocês se soltarem, é vocês ficarem mais leve, entendeu? Para a gente poder trabalhar mais tranquilo. Falar de um outro conteúdo, veja bem, não é a minha área. Vocês lembram quando a gente falou uma aula que eu fui ministrar para o professor, e a gente teve que falar sobre janela? Eu nem sabia aquele assunto, eu nem dominava. Né? Era um conteúdo que não é da minha área de estudo. Eu tive dificuldade para explicar. Mas nem por isso eu deixei, né, de passar para vocês. Por quê? Porque o professor já havia trabalhado aquele conteúdo, né? Então eu passei a janela de Ojari, uma coisa assim, né? Eu trabalhei com vocês, mas eu não tinha, eu mesma não tinha total domínio daquele conteúdo. Eu gosto de falar quando eu tenho total domínio do conteúdo. Então, a gente precisa se soltar, vocês precisam se soltar para poder interagir mais. Não esqueça que essas nossas aulas são de marketing, né? E aí, para você ser criativa, você tem que ser cara de pau, às vezes. Então, toda essa brincadeira que vocês gostam, né, dentro de sala de aula, ela tem que acontecer mesmo. Mas é assim, o que a gente fala é que existem momentos para que isso aconteça. Né? Então, assim, nós estamos numa aula de comunicação, não tem nada de errado. Esse conteúdo que vocês estão fazendo aí de brincadeira, ela é direcionada para essa área. Nós não estamos fazendo nada do que é diferente do que a gente estaria estudando, né? Eu acho que ela é até mais gostosa e mais tranquila do que a gente ficar falando de teoria, né? Coloca para mim o slide. Aqui, olha, você veja, eu acho mais fácil você fazer uma dinâmica dessa do que você ter que fazer ali, ó, texto de 20 linhas de introdução, desenvolvimento e conclusão sobre comunicação. Que eu acho desnecessário, apesar de que caiu esses dias em concurso, né? Eu faço concurso, caiu no concurso um tema, né, de uma dissertação de comunicação de massa. O que é comunicação de massa para vocês? Alguém pode me responder? O que é comunicação de massa? Gente, alguém pode responder o que é comunicação? Vamos simplificar ainda, vamos resumir, vamos afunilar. O que é comunicação de massa na área do marketing? Bem específico. Comunicação em massa na área de marketing. Um exemplo, gente, um exemplo. Ela falou troca de ideias. Como? Troca de ideias.
Não, gente, prova de ideias, por exemplo, aí dentro do grupo de vocês. Comunicação de massa dentro da área do marketing é vacinação, é um exemplo, entendeu? Por quê? Porque é feito o marketing, é feita uma propaganda que vai atingir um número muito grande de pessoas e é utilizado os veículos de comunicação, todos os veículos de informação agora, né? Porque é TV, rádio, jornal e jornal online, né? Tecnologia. Então, assim, o que é comunicação de massa? É quando você comunica alguma coisa para atingir um grande público. Então, o que a gente fala? Quando a gente fala aqui em comunicação de massa, no concurso, era para fazer uma redação de até 30 linhas dissertativa sobre o que é comunicação de massa. Só que eu li umas redações e eu fiquei absurdamente de boca aberta. Teve alguém que teve uma redação que a garota foi falar de massa de macarrão. A comunicação de massa dela era a liga do macarrão. Ela falou de uma macarronada na redação de comunicação de massa. Então, eu quero que vocês entendam assim, o que é interpretação. Primeiro, você tem que interpretar o que estão pedindo. E quando você não dá atenção, quando você eu estou falando aqui, você não presta atenção, o risco de você errar é muito grande. Teve gente que falou exatamente isso. Era a comunicação de massa, ele falou na comunicação na escola, na área da educação. Poxa, gente, comunicação, para muitas pessoas, quando a gente fala uma grande massa, a gente fala um grande número de pessoas. O que eu posso fazer, o que eu utilizo no marketing que vai atingir muitas pessoas? Primeiro, se você vai fazer propaganda, você pode criar outdoors, você cria na internet, você cria páginas, você cria blogs, né? Tudo isso vai o blog atinge um grande número de pessoas? Quem me responde? Pessoal, um blog atinge um grande número de pessoas? gente, assim, acham que sim. Tá, Mas- porque, quem que sabe me dizer o que é um blog? Blog. Blog? É como se fosse uma página, não é, professor? Pode ser pessoal, onde é uma página tipo uma de conversas. E, isso não é uma página. O blog, ele é um veículo, né, ou ali, que você aborda um tema específico. Então, assim, todo tema é de interesse de um grande grupo de pessoas? Pessoal, é? Todo tema abordado, seja qual ele for, é de interesse de um grande grupo de pessoas? Ó, sim ou não? Ou sim e não? Sim, Sim, professor. tá certo. Não, também tá certo. Porque veja bem, se a gente entrar lá, por exemplo, quem gosta de gastronomia, quem gosta de gastronomia, eu gosto de gastronomia. Então, assim, eu vou desenvolver lá um blog aonde eu vou ensinar a fazer aquilo que eu faço em casa. Fazer batata frita, fazer bife, não tem segredo nenhum. Mas eu vou atingir um grande número de pessoas se eu postar ele na internet?
Sim. Sim, claro que vou, né? Mas ele é de interesse de todo mundo? Tem quem só se interesse por alimentos, né? Então, vai querer aprender coisa nova todo dia. Mas tem quem não, que só gosta de fast food ou nem come em casa. Essa pessoa vai se interessar em aprender a fazer comida? Não. Agora, se eu fizer uma página na internet, se eu fizer uma página com novas receitas saudáveis, práticas, baratas, eu vou chamar a atenção de um grande número de pessoas? Não chutem. Só respondam sim ou não. Sim? Ou não? Vocês entenderam? Então, assim, quando a gente está falando de marketing, a gente tem que ponderar e levar em conta todas as situações. Então, quando eu vou fazer um concurso que me pedem uma dissertativa, tá, nós temos quantos tipos de redação, gente? As básicas, assim, que vocês aprendem aí na escola. Ó, vocês estão no 2º ano, hein? Quais os tipos de redação que a professora de português solicita para vocês? Vai, como você falou? Dissertativa, argumentativa, qual mais? Dani, qual tipo de redação tem? Dissertativa, argumentativa, qual? Carta de solicitação, tipo de redação. Não, a carta, ela é a forma que a gente utiliza. Tem vários formatos. Gente, ó, o que vocês falaram? Vocês falaram argumentativa, dissertativa e a principal que a gente utiliza. A gente utiliza 3 formatos na escola. A descritiva. O concurso, ele só pede para vocês esses 3 modelos também. Porém, todos os últimos concursos que eu participei era argumentativo. Por que eles pedem argumentativo? Alguém sabe me responder? Por que na maioria dos concursos, quando tem redação, o tema é dissertativo? Ó, eu tô ligando tudo, gente. É uma teia. Ninguém sabe responder? Por que nos concursos é solicitado, a maioria das vezes que tem redação, que se desenvolva um tema argumentativo? Não? Então, a pessoa de português está precisando trabalhar mais com vocês, redação. Gente, argumentativo exatamente porque o que vocês fizeram aí de mímica, que é uma comunicação por gestos, a argumentativa é quando você tem que colocar um ponto de vista. Quando você tem que falar aquilo que você sabe, da forma que você sabe e com o seu ponto de vista. O que você entende por comunicação de massa? Eu vou fazer um texto argumentativo. Eu preciso ter subsídios, eu preciso ter um mínimo de conhecimento para eu poder desenvolver esse texto. Porque esse texto tem que ter introdução, ele tem que ter desenvolvimento e ele tem que ter conclusão. No jornalismo, a gente chama de lead a introdução, que tem que responder de cara lá em cima, o que, quando, onde, como e por quê. No marketing, a mesma coisa. Quando você vai desenvolver um projeto, quando você vai falar de comunicação, hoje a gente vai falar de microambiente e macroambiente.
A mesma coisa, você vai falar lá do cliente, do produto, né? Do transporte, também tudo isso daí você vai ter que saber. Onde começa o teu desenvolvimento da tua empresa? Ela começou onde? Né? Ela passa por onde? Ela termina onde? O que é o fim? Né? Quando afunila lá, o fim lá do funil do marketing é aonde? Ó, vocês já estudaram aí, ó, o ano passado e esse ano. Qual é a atividade fim do marketing? Me respondam, que isso vocês têm que saber. Qual que é? Repete a pergunta, professora, que vocês chegaram agora ali, que eles vão responder. A pergunta que eu fiz é, qual é a atividade final do marketing? Qual é o último contato que a gente tem com o marketing? Levando em conta que ele se dá em situações diferenciadas. Se for da visão da empresa é um, se for da visão do cliente é outro. Professora, qual é a atividade? Eu fiquei dando uma enrolada na hora que você falou. A atividade final do marketing. Atividade final do marketing. Pelo vendedor é a venda, né? Finalização de venda. A finalização de venda, professor? Eu falei, se for na visão da empresa é uma, se for na visão do cliente é outra. Tá, mas você quer que ele fale as duas visões? É o produto? Não, eu perguntei assim, vamos falar assim, ele está respondendo, na visão dele, como cliente ou como empresa. Se for como empresa, ele vai responder uma coisa, se for como cliente, ele vai responder outra. Tá, como cliente, né, Danilo? E como empresa? O que você acha? A visão final do marketing? A venda. A empresa é a venda, o cliente é a compra. Para a empresa é a venda, para o cliente é a compra. Não. Não? Você está mostrando. Qual é o objetivo da empresa? Final, o objetivo final da empresa. O lucro, gente. O objetivo final da empresa é o lucro. Quando a empresa está lucrando, está dando tudo certo. E o lucro Se ela não está lucrando, ela precisa rever todos os conceitos dela em relação à propaganda, em relação ao investimento no marketing. Na perspectiva lá do cliente, o final da conclusão lá do marketing é a satisfação. Eu fui lá, comprei um produto, paguei por ele, estou satisfeita? Se eu estou satisfeita, o meu contato com aquela empresa, com aquela loja, com aquele vendedor, termina. Se eu não estou satisfeita, a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu que nós temos o pré-compra, a compra em si e a pós-compra agora. Por quê? Porque eu posso me arrepender até 7 dias e devolver tudo que comprei, se eu não estiver satisfeita. Então, a atividade final do marketing na visão do cliente é a satisfação. Que comprou, está satisfeito, acabou, morreu o assunto. Na visão do empresário, é o lucro. Então, tudo isso, para vocês desenvolverem um texto, vocês têm que começar a saber, não é chutar. Vocês não podem mais, no segundo ano, vocês não podem se dar o luxo de chutar mais nada, gente. A gente está aqui, vocês, no primeiro ano e no segundo ano até agora, a gente está repetindo. Quais são as fases iniciais? A gente tem que avaliar. Avaliar o quê? A parte interna da empresa, como ela está organizada, e a parte externa, qual é o objetivo que a gente quer atingir.
Isso é comunicação, gente. O que eu tenho lá dentro da empresa que me interessa? Eu tenho setores. Tá, mas alguma coisa não está dando certo. O que eu preciso? Preciso reformular. Como que eu vou reformular? Preciso, para isso, planejar. Quais são os passos do projeto e do planejamento? Eu tenho que saber o que eu quero, né? Eu tenho que ver o que está dando certo, apontar o que está dando errado, para eu poder sugerir uma mudança, uma melhora, uma reforma. Às vezes é radical a mudança, né? Porque se eu não estou ganhando dinheiro e só estou investindo, algo não está funcionando. E aí a gente chama isso de ruído na comunicação. Porque um setor não está se comunicando com o outro, logo tem um ruído no meio do caminho. Esse ruído faz com que não haja essa comunicação entre os setores, logo algo sai prejudicado, que é a atividade final, que é o lucro. Porque se eu estou investindo e não estou lucrando, algo está errado dentro da empresa. É a mesma coisa, eu ir lá, eu ganho 1.300 e gasto 2.600. Algo está errado aí. Eu não estou sabendo fazer planejamento, eu estou gastando mais do que ganho. Assim é a comunicação. A gente nem pode falar muito e nem pode falar menos. Pouco, né? Não é menos, é pouco. Então, assim, como é que eu vou conhecer os alunos que são fechados aí, que são tímidos, se eles não falarem? Como é que eu vou saber o potencial de desenvolvimento, por exemplo? Eu posso conhecê-los através de uma redação. Mas e daí? Será que o que eles escreveram lá eles vão conseguir apresentar? Então, é isso que a gente precisa pensar em relação à comunicação. Por isso que essa dinâmica aí para você se soltar, ela consegue puxar a tua memória que está ali, ó, trancadinha. Você não abre a boca, você tem que abrir a boca sempre. Você tem que falar sempre, você tem que questionar sempre, você tem que perguntar sempre. O professor está aí na frente da sala de aula, o professor está aqui para ser questionado. Questionou, eu tenho que responder. Não entendeu? Eu tenho que explicar. E você não pode ter vergonha que está aí do outro lado de me questionar, não é a mim. É aos meus colegas também. Os meus colegas que estão aí na sala de aula e meus colegas que estão aqui do outro lado. Por quê? Porque a gente tem que saber o conteúdo para poder explicar para vocês. E vocês, para dar um feedback, para dar um retorno para a gente, vocês têm que, no mínimo, prestar atenção em uma dessas aulas. Porque se vocês notarem, as aulas são mais ou menos sempre revisão. A gente volta lá no início, acrescenta um item. Volta lá no início, acrescenta um item. E a gente faz isso todo o tempo e vocês não prestam atenção. Que nós estamos repetindo para vocês todas as aulas a mesma coisa. Entenderam? Eu não sei, eu tive um problema no meu sistema do Classroom essa semana passada e eu tinha postado para vocês atividades lá no Classroom. Alguém abriu o Classroom aí? Podia abrir para mim ver se a atividade está abrindo? Pessoal, alguém aí está com o Classroom aberto? O que você falou? Perguntei se alguém está com o Classroom aberto, a sala de aula. Vocês estão com o Classroom aberto? Não, professor. Então, Gabriela, eu queria que um deles desse uma olhada lá se a atividade está abrindo, a atividade que eu postei lá para eles. Planejamento, professor? É de análise. É aquela uma lá dos fatores? Ai, deixa eu ver o nome, não lembro o nome. Porque ela tinha pedido para eu te perguntar o que era dos fatores? Ah, que não estava abrindo, né? Mas agora...
eu tive um problema lá, e eles estão tentando resolver até para poder ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Não? Não está abrindo ainda. Não está abrindo? Não. Então, pessoal, eu fiz umas atividades bem legal, trabalho. Eu postei, mas daí eu tive um problema no sistema, sumiu todinho as minhas pastas. E aí eu consegui recuperar só as provas que eu coloco, as aulas que eu coloco no EPTEC. Eu postei na material, aula 5. É uma avaliação de fixação, gente. Vocês fizeram? Quando, professora, que você postou? Vale um ponto. Eu não estou conseguindo entrar nos arquivos. Você fala, Dani? Olha que entra, não abre nada. Ele é Kahoot. Tá liberado lá para todo mundo. São 10 questões de fixação que tá no Classroom. Ela está trazendo aqui para eu ver, tá? Só Eu queria que um de vocês confirmasse, porque depois nós vamos fazer na outra aula, na quarta e quinta aula, nós vamos fazer essa atividade também. E aqui para mim abriu, então eu acho que se abriu aqui no Classroom para mim, abre para vocês. Vale um ponto. Isso aí nós vamos fazer na quarta aula. Então, testem aí se está abrindo, se está tudo ok, para eu poder liberar para vocês. Não, professora, a de fixação, eles conseguem acessar sim, deve ter alguns que já fizeram, né? Aham. Aí o que não está abrindo é aquela de microambiente e macroambiente. Microambiente e macroambiente. Foi postado dia 20 de julho. Revisão. Essa é porque a aula que eu vou dar agora, eu posto ela depois. Mas aqui era um trabalho, era uma atividade. Mas é bom que agora, quando terminar essa aula, eu já vou arrumar. Eu já vou arrumar, postar lá para a gente poder fazer atividade depois na nossa aula. Gente, então vamos lá um pouquinho, ó. Coloca o slide para mim. Pessoal, olha lá, ó. Esse slide, essa aula 3 e 4, que é o que vai ter mais na avaliação de vocês, ele é gerenciamento de propaganda, tá? O Jean deve ter trabalhado com vocês, olha lá, o gerenciamento de propaganda, medindo a eficácia da mensagem e a propaganda na internet. Acredito eu que o conteúdo da prova, da avaliação, tá nesses dois slides aqui, tá? Porque o 2 está fazendo uma revisão do 1, e aqui o 3 e o 4 também é revisão anterior. Então, o conteúdo vocês vão encontrar tudo no slide 3 e 4, né, de técnicas de comunicação. Marketing digital. Então, o Jean já entrou em marketing digital com vocês, né? Eu não sei porque blogueiro, não. Vamos pular o blogueiro. Que é interessante aí, ó. A propaganda produzida na internet, né? Sim, você está certo, e podemos acrescentar a informação já constituída em sua mente,
que pode utilizar meios como sites, blogs, redes sociais, também por meio de aplicativos, entre outras inúmeras formas de atingir o consumidor em geral. Ou seja, propaganda é tudo aquilo que a gente quer mostrar. Aí vem a forma como a gente quer mostrar essa propaganda. Quando ele falou podemos acrescentar informações já constituídas em sua mente, nós acabamos de trabalhar isso. Nós acabamos de trabalhar, fazer a tua cabeça pensar. Primeiro você constrói aquilo que você quer na tua cabeça. Por que que a gente tem etapas no marketing? Por que que a gente antes a gente tem que estudar a demografia? Para saber o local que a gente quer constituir, eu falei isso lá no início para vocês. A gente tem que saber o local que quer abrir o negócio, tem que estudar os concorrentes, tem que estudar aquele público que a gente tem em torno, né? Porque dependendo o que você tem em mente, você não tem o público específico, né? Nós demos exemplo, eu acho que eu dei exemplo da academia, que tinham vários academia e foi feito colocado um fast food ao lado da academia. Óbvio que aquele público da academia, essa fast food não ia ter. Por quê? Porque se você vai para a academia é para você diminuir, né, massa muscular, não criar mais massa muscular ou gordurinha, né? E o que aconteceu? Essa empresa de fast food se viu obrigada a fazer uma mudança no cardápio para que ela pudesse usufruir daquele público, para que ela pudesse ter acesso àquele público ali da academia que era grande. Então, ela criou no menu lá, né? Ela criou pratos, né, naturais, para poder atingir e ofertar para esse público. Aí tá, como é que seria a propaganda que ela faria por esses meios aí, ó, de sites e blogs? Como é que seria, na visão de vocês, uma propaganda para trazer esse público da academia para essa loja de fast food? Alguém sabe me exemplificar? Meninos lá atrás, ó, que foram 10. Daí, sabem me exemplificar como é uma forma de fazer a propaganda para trazer esse pessoal da academia para o fast food? Vamos botar a cabeça dele. Vamos botar. Oi. Algum sanduíche ali. Suco no pote criativo. O quê? Suco no pote criativo. Um suco com embalagem de criativo, ele falou, professor. Não, eu falei que esse fast food, ele já criou uma linha natural. Ele já criou uma linha natural para poder receber esse público da academia, para poder atingir esses clientes, né? Que ele queria trazer. Mas assim, o que eu falei assim, nós vamos fazer uma propaganda para chamar a atenção desses clientes. Nós vamos ter que colocar lá numa faixa, lá na frente, nós vamos ter que fazer propaganda, o marketing em blogs, em redes sociais, em páginas, sites de comida. Tá, como é que você faria uma propaganda para chamar esse público? Bota a cabeça a funcionar aí. Assim, o que vir na tua cabeça. Como você chamaria a atenção deles? Vamos lá, gente, pensa um pouquinho. Colocaria uma faixa. Tem uma roupa propaganda no PVA. Tem uma roupa estampada. Na fachada da loja, né? Eu acho que é mais. Ele falou, colocaria na fachada da loja: quem não come, não peça.
É ideia, é isso aí. Gente, o marketing é isso. O marketing é você chamar a atenção. Às vezes tem umas coisas ridículas, mas é o ridículo às vezes que chama atenção. Eu não sei se eu passei para vocês, acho que a gente trabalhou sim a vitrine. A gente trabalhou a vitrine, foi com essa turma que eu trabalhei a vitrine? Hein, Gabriela? Pessoal, foi com vocês que a gente trabalhou a vitrine? Só me respondo sim ou não. Parece que eles não estão me ouvindo. Então? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá, então me responde. Eu trabalhei vitrine com vocês? Eu não gosto do negócio. Sabe por quê? Porque eu trouxe os modelos de vitrine e mostrei. E assim, tem umas que são muito chamativas. Então, assim, como você faz a propaganda? Algumas são muito exageradas, né? São muito exageradas. Ainda temos um tempinho? Temos, né? Eu vou atrás de uma vitrine aqui. Eu mexi ontem ainda nessa aula. Para mostrar para vocês. Para mostrar para vocês essa aula. Acho que é 2, 3, deixa eu ver se é aula 3. Estou procurando a aula aqui para eu exemplificar para vocês, quando a gente fala de propaganda. Quando a gente fala de propaganda, 4, análise de mercado. O que a gente faz? A gente está falando de... Eu vou fugir assim... Eu vou abrir aqui uma foto. Coloca. Pessoal, olha. Olha essa foto, a gente já trabalhou isso daqui. Lá na aula, uma aula extra que a gente fez, nós trabalhamos essa imagem aqui, né? O universo infantil. Então, como é que a empresa de telefonia lá do setor, né, de celulares lá tecnológicos, ele chamou atenção? O que ele usou aí? Ele usou o quê? Criança. O que ele queria atingir com essa imagem? Quem que eles queriam atingir? As crianças. As crianças, professora. Ele colocou uma imagem de crianças com tablet, que hoje a nossa geração já está assim, né? Quem compra o tablet, quem compra o celular são os pais, para esses pequeninos, né? Então, mas a forma de propaganda que foi opção da empresa de venda de telefonia foi fazer uma propaganda com várias crianças, olha lá, ó, de várias nacionalidades, de várias cores, de várias origens, com o celular na mão. Por quê? Porque ela está atingindo todos os públicos aqui. Então, assim, quando você falou da propaganda, é nessa hora que entra o técnico em marketing. Por quê? Porque você teve aí um lance rápido de uma frase para você colocar numa propaganda. Ia fazer sucesso essa frase? Repete para os colegas a tua frase. Quem não come não cresce. Quem não come não cresce. Ia fazer sucesso? E ele ia ler e ele ia dar risada. Ele falou, eu vou lá. Vou lá ver o que tem. Entendeu? Ia chamar atenção. Quando eu encontro alguma coisa que é diferente daquilo
que eu tenho concepção e que me chama a atenção, eu sou curiosa. Eu quero ir lá ver. Quem não come, não cresce, o que será que eles estão ofertando aí? Vou lá dar uma entradinha lá, dar uma olhada. Aí eu entro lá, vejo aquelas coisas que eu gosto, né? Eu adoro sanduíche natural, mas tem sanduíche natural do quê? A gente só vê sanduíche natural de frango. A gente não vê de outras coisas sanduíche natural. Né? Então, a propaganda é isso. Quando eles falam a propaganda é a alma do negócio. Não quer dizer que a propaganda é a alma do negócio no sentido de que você só fazendo propaganda você ganha dinheiro. Não. A propaganda é a alma do negócio. Por quê? Porque se você tiver uma boa propaganda, uma boa chamada, né? Onde você chame atenção, e às vezes o ridículo chama atenção, né? É que nem ontem eu estava vendo as Olimpíadas, né? E lá no skate, eles chamam lá... Não foi no skate, foi... No judô? Não foi no judô. Foi numa delas lá, chama assim, você é ridícula. Você é a ridícula das ridículas. Daí meu sobrinho falou, ei, mas está chamando a atleta de ridícula. Falei, mas aí é que tá. Ele não está chamando ela de ridícula, ele está usando o termo ridículo para dizer que ela é a melhor das melhores. Então, assim, a gente também tem que saber interpretar. Da Raíssa que chama ela de ridícula. A fadinha lá que eles chamam, né? Então, você é ridícula das ridículas. Daí meu sobrinho falou, tá chamando a atleta de ridícula. Não está chamando a atleta de ridícula. É uma forma que eles utilizaram para dizer assim, você é a melhor das melhores, você é o máximo. Então, a gente também tem que saber utilizar isso. Hoje em dia, o feio, bonito lhe parece. Né? Nem sempre tudo que a gente fala hoje é verdade. E nem sempre quando você ofende, você está querendo ofender. Ou quando você elogia, você está querendo elogiar. A gente chama isso de sarcasmo. Nem sempre você está sendo sarcástico. Você é ridículo das ridículas. Não, ali qualquer um entenderia que dizer que é a melhor das melhores. É o máximo, né? Então, conforme você coloca, como você faz a propaganda, ela te dá resultados absurdamente fora da expectativa que você tinha. Então, vamos lá. A propaganda é a alma do negócio. E tudo que é propaganda é comunicação. Tudo que é marketing é comunicação. E tudo que envolve mais de uma pessoa é comunicação. Eu posso me comunicar comigo mesma? Ô, turma, eu posso me comunicar comigo mesma? Pessoal, eu posso me comunicar comigo mesmo? Se você quiser, Sim, né? Sim ou não? Sim ou não, Dani? Sim? Eu posso me comunicar comigo mesmo? lógico, eu também não. E daí, Carlos? Sim? E aí, Dani? Posso me comunicar comigo mesmo? Encontrar com ele na rua. Sim, professor. Sim. Quando você está lá, toma banho, olha no espelho, você não conversa com você? Professora, mas aí não tem lógica. Sim, mas às vezes está sentado, putz, grilo, né? Olha, eu fiz desse jeito, eu poderia ter feito desse. Não te leva, quando você está se comunicando, você está falando com você mesma, não te leva a uma reflexão daquilo que você fez certo ou fez errado, daquilo que poderia ser positivo ou negativo. Pô, eu poderia ter participado, ter feito uma mímica lá na aula, né? Tive a oportunidade, fiquei inibido. Pô, mas eu preciso me soltar. Então, eu poderia ter ido lá na frente e ter feito uma mímica, sei lá, uma palhaçada lá para os meus colegas, pelo menos eu ia estar interagindo. Entendeu? Então, a comunicação, gente, é isso. Aquilo que você pensa que não é. As formas que você acha errada é comunicação. Tudo é comunicação. Tá?
Quantos minutos nós temos ainda? Então, gente, assim, fugir totalmente da aula do Jean, hein? Caramba, ele vai torcer meu pescoço. Mas, enfim, eu fugi da aula dele? Não, eu não fugi da aula dele, porque é a tecnologia da comunicação e a gente se comunicou. Então, gente, olha, vocês estão avisados aí, no dia 5/8, o professor disse que vai ter recuperação. Aula... Professora, Oi, hoje tem prova sua, né? hoje nós temos, eu vou trabalhar microambiente e macroambiente, mas aí é aquilo que eu falei, eu providenciei aí umas atividades para a gente fazer em sala, que é um Kahoot, e eu acho que tem mais um trabalhinho legal, só que daí eu tive um problema no sistema e perdi as minhas pastas, aí agora eu estou colocando lá, mas algumas, como aparece só atividade e trabalho, eu não consegui recuperar, eu tenho que entrar, procurar o arquivo para anexar de volta. Ah, tá, não, é porque eu já estou com as provas impressas. Só que é outro link, viu, Gabriela? Não é esse link não, tá? Ah, sim, sim. Será outro link, porque a gente teve um problema com o link essa semana e daí tinha sido acessado o link da aula anterior e é diferente. Tá, não, eu tenho o link da aula das 10h45, né? Ok, 10h45. Então, gente, vamos lá, vamos encerrar aqui, ó. Vamos encerrar, deixa eu ver o que o professor colocou aqui. Então, lá, ele colocou como a aula 3 e 4 foi revisão da aula 1 e 2 também, né, da avaliação de vocês. E o que ele trabalhou foi promoção de vendas, natureza e objetivo da promoção de vendas, né? Eu acho que promoção de vendas é chovendo molhado, vocês estão desde o ano passado já com essa atividade. Tenho para mim que vocês vão gabaritar a avaliação dele. E quem não fez, quem não participou, quem não esteve na aula, tem a oportunidade aí de fazer a revisão e também gabaritar. Aqueles que foram ruins na avaliação podem refazer a recuperação e melhorar a nota, tá? Então, gente, é isso aí, daqui a pouquinho a gente está junto, então eu não vou dizer até a próxima aula, porque, na verdade, a nossa aula vai começar. Até a próxima aula com o professor Jean, tá bom? Fiquem com Deus e até daqui a pouco.